Realmente é uma bênção. A gente está no trabalho divino, a gente está na casa de Maria, né? Como ela falou, é tão bom a gente passar os desafios do dia e conseguir chegar até aqui. Tanto para quem mora dentro da cidade, até mesmo para mim, que me com duas amigas trabalhadoras também da casa. E ela falou, você vai dar palestra tão longe? Eu falei, vou, me chama enquanto eu posso, eu vou. Né? E quando dia que eu não puder, tudo bem, mas enquanto a gente pode, a gente está no caminho do trabalho. E eu agradeço a Casa de Maria, que sempre me acolheu com muito carinho, com muita força, até mesmo antes dessas duas pequenininhas existirem, não é? Então, é um grande trabalho que eu faço realmente com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Fora a energia que a gente recebe, né? Desde aquele cantinho pequenininho lá, agora, até a mesa energia. Então, é muito bom estarmos juntos. E falando do tema, deixa um conflito, né? Aqui está tudo quentinho. Falamos do livro, nosso tema escolhido foi Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu vou usar a música, vou usar o violão, vou usar a prece dela. Né? Então a gente aí, como eu te pedir aí, porque tem alguma coisa parecida. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Pois é, eu não, assim, falei com ela, vou ler agora. Se você me acredita, eu vou ler agora com você. Eu não tive assim tanto tempo, até falei com a mãe. Hoje eu tive 15 pessoas na minha casa para almoçar, minha família, meus sobrinhos que estavam falando, indo embora, mas foi uma alegria imensa. Né? Então, família reunida. E ontem eu fiz palestra em outro lugar, estou aqui hoje com esse sextor, então eu digo assim, né? Eu sou aposentada, mas eu sou aposentada do trabalho material, mas eu não estou aposentada do trabalho espiritual e não quero aposentar, né? Bom, então a gente tem muitas coisas para fazer. Eu falei assim, eu acredito muito na intuição da casa, dos membros da Casa de Maria. Eu sei que ela vai condicionar aquilo. Foi tanto que você tocou a música, eu vou usar ele e vou usar o casamento também. Usar no nosso sentido, tá? Então, assim, como, né, parte do trabalho que a gente vai fazer em conjunto. Então, diz aqui, na instrumentalidade, tem tudo a ver com o seu violão, não tem? Tem. Na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara, cordas, né? Instrumento de cordas. Está em Paulo, Coríntios 14, capítulo 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço aqui tem tudo a ver com a leitura dela. Compaixão. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumentos nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Nós somos instrumentos diversos, de tamanhos diferentes, de sons diferentes, de importâncias diferentes na orquestra divina. Cada um aqui tem a sua função dentro dessa orquestra divina. Não importa se eu sei tocar flauta ou se eu sei, nem que eu não saiba, eu não sei tocar violão. Se eu botar um violão na minha mão, vai sair um som horrível. Né? Então, sei lá. Vocês entendem o que é isso? Não, mas eu sei que o que eu estou fazendo, eu estou mexendo em cordas. Eu estou tentando emitir algum som para que todos escutem. O nosso trabalho na linha de Deus é emitir alguma coisa para que todos possam. E que eu tenha o quê? A boa vontade de agir. Nenhum instrumento funciona sozinho. Nenhum. Né? O violão não sai tocando sozinho, o pandeiro não toca sozinho. Todos eles precisam de quê? De uma força atuando. De algum acorde, de alguma harmonia, de alguma sintonia, de alguma afinidade. Então, quem é? Todos nós somos instrumentos. Né? Quem é o que move esse instrumento? Quem é que nos move? Deus. Né? Ele nos criou simples e
condição de evoluir. Quando você... Como é que você chama? Hã? Felipe, quando você começou a aprender a tocar violão, você já aprendeu a tocar tudo? Todas as posições? Levou tempo. Você foi primeiro aprendendo a dedilhar, né? Para depois tocar um som, um ritmo de música, não é isso? Para depois aprender a mudar os dedos aqui nas notas, a posição, não é? O aprendizado é sacrificante. Se ele desistisse no caminho, hoje nós não teríamos ouvido essas 3, 4 músicas que ele cantou com a gente. Teriam sido o quê? Aparelhos, mãos de instrumentos, parada no tempo, no espaço, no caminho da evolução. Muitos espíritos encarnados estão nessa posição de instrumentos parados, né? Sem a mínima vontade de se deixar tocar pelo mestre. De se deixar tocar pelo mestre. Porque quando ele está sempre conosco, mas quando a gente vai ao encontro dele, qualquer instrumento a gente consegue tocar. É um aprendizado para muitos fácil, para outros não. Eu conheço um rapaz em Valência que ele aprendeu a tocar, não tem de ouvido? Ele não foi em nenhuma escola. Aí a gente fala assim, mas aprendeu de tocar de ouvido? Será que foi isso mesmo? Ele já tinha tido essas aulas anteriores em vidas passadas. E veio só complementando o que ele, o perispírito dele já sabia. A gente que tem o costume de falar que aprendeu de ouvido, né? Então, o que nós somos? Nós somos esses instrumentos nessa orquestra divina do Pai. Quando a gente vem um instrumento mal organizado, né? Ainda com algumas questões capengas, necessitando de reparos, necessitando de rearranjos, né? De uma adaptação melhor, de um afinamento melhor, ele nos concede várias oportunidades para o trabalho. Nós vamos e voltamos, sempre com aquele instrumento cada vez mais se melhorando, se aperfeiçoando, até que chega num ponto que aquele instrumento não precisa mais ser afinado. Não precisa mais ser afinado. Então, nós somos esses instrumentos. Ainda estamos nesse caminho de aprendizado. Todos nós ainda somos aprendizes. Cada um instrumento, cada um com uma vocação, cada um com uma facilidade de fazer alguma coisa. Dentro dessa leitura que nós vamos falar aqui, envolve 2 parábolas de Jesus, os trabalhadores de última hora e a parábola dos talentos, né? Que nós vamos entrar nisso daí, na compaixão, vou te usar Então, diz aqui, todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor, Deus, se mantém soberana e perfeita sobre nós, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Olha, todas as deficiências que ela leu na leitura. O que ela leu? Alguém lembra de alguma coisa? Alguém lembra? Se alguém te pisa, compaixão. Se alguém padece da enfermidade, compaixão. Se alguém está jogado, isolado, necessita. Se alguém te feriu, te magoou, te pisou, compaixão. Não é isso? Então, olha lá. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste amistou se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. São essas deficiências que ela veio comentando, que nós vamos falar também dentro das outras palavras. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Então eu tenho
falo muito uma frase que a gente tem que levar assim, para a nossa convivência. Viver é fácil, conviver é uma arte. Né? A orquestra divina é uma arte, só tem que ser artista mesmo. E ali, para conviver com um instrumento de flauta, de corda, de batuque, olha quantos diversos tipos de instrumentos nós temos. Imagine se que todos nós tivéssemos um instrumento diferente. Só ele sabe tocar violão, o resto ninguém sabe nada. Olha que bagunça que a gente ia fazer. Não é? Nós iríamos ofuscar o brilho dele que sabe tocar alguma coisa, que tem noção do instrumento que tem na mão. Nós iríamos fazer uma balbúrdia. Não é isso? Iríamos fazer. Me lembra até aquela questão, né, dos porcos espinhos, né? Que numa nevasca a gente pergunta assim, o homem se parece com quem? Todo mundo vai falar, com macaco. Não é isso? Mas a gente dá uma driblada aí, vamos interpretar de outro jeito. Os porcos espinhos, numa nevasca, todos eles saíram correndo pela porta, e o que aconteceu? Quando eles saem correndo pela porta, todo mundo junto. Hein? Se resolvêssemos sair todo mundo de uma vez só naquela porta ali. Entupir a porta. O meu espinho ia espetar você ia espetar o dela espetar o outro, não ia? Não ia? Eu não ia sentir, mas eu também não ia gostar de ser espetado. Não é isso? Então nós não gostamos que os outros nos espetem, nós gostamos de espetar os outros. Com paixão. Né? Mas se a gente aprender que cada um tem o seu momento para sair pelaquela porta, o meu espinho não vai ferir ninguém. Né? Isso é o quê? Disciplina, disciplina e disciplina. Né? Disciplina. Então nós somos parecidos no sentido afetivo, amoroso e espiritual, não no sentido biológico, né? Físico, que seria do macaco, mas no sentido de relacionamento, de convivência, nós seremos parecidos com o porco espinho. É difícil aprender a viver na nossa questão individual. É difícil. Porque ninguém sozinho faz nada. Eu falei, o instrumento isolado não tem som. O instrumento sozinho não consegue emitir nenhum som. Não é isso? Então a gente nasceu para viver em sociedade. É uma das leis da terceira parte do livro dos Espíritos. A lei de sociedade, a lei do progresso. Olha lá. Então a gente aprende a viver em sociedade, a gente aprende a colocar os nossos instrumentos nos locais devidos, para que eles toquem nos momentos necessários. E para que eu permita também ouvir outros, me permita ouvir outros instrumentos. Se a gente não tem essa convivência, impera em nós o quê? O egoísmo. Impera em nós o egoísmo. É muito difícil a gente querer partilhar. A modernidade está aí, né? Comentar, curtir, a era do ser, né? Comentar, curtir, compartilhar, cutucar. Não tem essa era do ser hoje ali na internet? Comentar, compartilhar, curtir, cutucar. Tem mais alguma? Vocês sabem? Chip. Chip é você, parece que já é você, né? Tudo vem assim. Para que você aprenda o quê? A não se isolar e nem viver sozinho. E nem deixar que o outro viva sozinho. Então, se nós somos instrumentos e queremos ter uma orquestra, mesmo que ainda desafinada, porque é a questão nossa, né? Mas sabemos que chegaremos na perfeição de uma orquestra. Aí um
meu amigo virou para mim e falou assim, eu não vou mais naquele centro não, chego lá, o palestrante, eu não sei quem, o orador, só fala que nós somos imperfeitos. Toda hora ele joga na minha cara que eu sou imperfeita. Pô, estou cansada de ouvir isso, eu sei, o cara que me deu alguma coisa para falar assim, ó, você vai sair dessa imperfeição. Não é? Então ele falou assim, como se nós fôssemos dignos de pena, como se nós fôssemos miseráveis, humanos, e que ele disse, nós somos imperfeitos, ainda estamos no mundo de provas e expiações, ainda assim. Eu já falo diferente. Nós estamos nessa sintonia ainda meio desafinada, mas o nosso objetivo certo é afinar e entrar nessa orquestra. Nós somos imperfeitos momentaneamente. Ninguém aqui está condenado a ser imperfeito eternamente. Isso já é uma motivação, já é uma alegria saber que isso é temporário. Mesmo para aquele violão que ele toca muito perfeitamente com as notas, como se fosse eu tocando emitindo qualquer barulho, porque ele emite som. Ele faz uma harmonia. Eu ia emitir um barulho. E nós não temos isso na nossa convivência. Aqueles que só emitem barulho, que só fazem barulho, porque não tem ainda um conhecimento, uma afinidade, uma harmonização, né? Consigo mesmo, na maioria das vezes, nem com as pessoas ao redor. E aquele instrumento, então, às vezes vai ficar naquele modo imperfeito por um tempo. Mas depois chegará a oportunidade dele trabalhar esse instrumento da melhor forma. Trabalhadores da última hora, né? Ele toca o violão perfeitamente, porque ele tem uma afinidade com a música, uma afinidade com o instrumento. Aí vem a Indianara, ela toca o violão mais ou menos, ela dá uns arranhadinhos, mas ela tem posição das notas, né? Das mãos direitinho, ela tem conhecimento, ela só não tem a mesma função instrumental das mãos que ele tem. Correto? Que ele tem. Aí vem um outro aqui, senta, toca um violão, toca uma música rapidinho, tanto com perfeição ou não, mas aquele ali toca perfeitamente, ela mais ou menos, e o outro não faz nada. Serão escalonados por Deus de forma diferenciada? Não. O importante é que você pegou o instrumento e tocou bem, você pegou mais ou menos e o outro tentou pegar. O que eu não posso é deixar aquilo lá jogado, isolado às traças. Não é isso? Porque Jesus não exclui ninguém, não seleciona ninguém. Ele não vai dizer assim, você vem para cá, que você tocou perfeitamente, vou te pagar tanto. Vou te pagar muito mais do que a ela, porque ela tocou mais ou menos e pouca coisa para ele que não tocou nada. Ele deu a mesma quantia para aqueles 3 instrumentos, para aqueles 3 trabalhadores que estavam na sua seara. Porque o importante não é o que você fez, a quantidade, é você estar diante do Senhor, se colocando a boa vontade de aprender. Uns têm mais facilidade, outros têm menos. Uns podem doar mais, outros podem doar menos. Né? Então, por aí. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Falta de compaixão também, né? Mas autocompaixão. Falo sempre, qual é o maior poder que nós temos? O poder do auto, próprio. Eu só posso tocar um bom violão se eu quiser. Ninguém vai me fazer tocar um bom violão. Não é isso? Tocar bem. Então aqui, aquele que suporta as fraquezas do vizinho não possui energia, nem mesmo para governar os seus próprios impulsos. Então eu tenho que ter um alto poder de conhecer as minhas fraquezas, as minhas incapacidades, as minhas dificuldades e ver o que eu posso trabalhar
que dar prioridade àquilo que mais pode ser importante para a minha vida. Eu consegui governar os meus pensamentos, consegui governar os meus sentimentos, governar as minhas ações para que eu possa ter os resultados. Nós somos inteligentes para isso. Então, se eu quero pensar em coisas boas, eu vou ter ações, sentimentos bons, agir no bem e vou ter bons resultados. E de forma contrária também. Tenho pensamentos negativos. Vou ter sentimentos negativos. Vou ter ações negativas e vou ter resultados negativos. Nós somos espíritos inteligentes. Nem todos, na inteligência divina, nós somos todos iguais. Mas na inteligência material, porque cada um tem o seu talento, cada um tem a sua porção de valor nas questões materiais. Então eu posso muito bem me preocupar com a fraqueza lá do fulano. Ah, coitadinho, não consegue andar, né? Ele é paralítico, ele não consegue andar, mas eu não governo as minhas questões de vida. Sou paralítico da alma, sou paralítico das ações, né, de movimento, de sentimentos. Eu estou paralítico com a vida, de outra forma, né? Não numa cadeira de rodas. Talvez até ele numa cadeira de rodas tinha mais emoções, né, tinha mais afetividade, mais introspecção e mais autopoder de viver, de querer, de sentir, do que aquele que tem tudo perfeito, né? Então, aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Olha só. O que a gente fala dentro do Espiritismo como ignorância? É o desconhecimento, né? Nós não falamos que você é um ignorante por questão própria da palavra. Ah, você é uma pessoa ignorante. Não. A gente diz que a ignorância é porque nós ainda não temos o conhecimento sobre aquela questão, né? Igual eu falei outro dia, o mal não existe, né, Jô? Aí ela falou assim, não existe? Não. Mas por que as pessoas fazem isso, fazem aquilo, né, Jô? Eu falei, por quê? Porque é do livre-arbítrio da pessoa. Deus criou o mal? Não. Todos nós temos todas as virtudes divinas, os atributos de Deus. Não é isso? O mal, então, é a ignorância do bem. Não é? O mal é o desconhecimento do bem. Quantas pessoas no mundo hoje existem que não acreditam em Deus? Não temem a Deus. Não é? Não temem, não acreditam. E são capazes de fazer 1001 coisas pelo mal. Pelo mal. O que nós temos que ter com ele? Compaixão. Né? E às vezes a gente não tem essa compaixão, porque dali ele passa depois por uma situação difícil e a gente está o quê? Metendo pau. Né? A gente está lá, bem feito, está pagando. Por que fez isso? A gente não faz isso? Não. Todos nós fizemos. Não? Ah, todos nós já fizemos, mas a gente hoje já regula um pouco o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa ação para ter o nosso resultado. Não é isso? Então hoje a gente já pensa 2 vezes em ter essas questões. Porque eu preciso aprender o que ela disse ali, a ter compaixão com a dor do outro, com a fraqueza do outro, com a incapacidade do outro, porque eu também sou para o outro melhor uma pessoa ainda fraca, uma pessoa com dores, não é isso? Está lá a parábola dos talentos, nos diz isso. O que diz a parábola dos talentos? Deus deu o quê? Não tem nenhum de presente. Tem não? Então vocês gravam o que eu vou dizer. Deus deu 5 talentos para a Indianara, tá? Deu 2 talentos para a Angélica e deu 1 talento para a Jô. Só que ele
coisa material? Não. Ele criou o espírito simples e ignorante. Mas ela veio com 5 talentos, ela com 2 e ela com 1. Aí Janara pegou esses 5 talentos e multiplicou em 10. Ela multiplicou em 4. E ela não multiplicou. Ela ficou com apenas 1 talento. Então o instrumento dela, ela pegou os 5 talentos, pegou esses instrumentos e fez o quê? O melhor que ela pôde com esses 5 instrumentos. Né? Quais seriam esses instrumentos que colocados, né? Seria o quê? O instrumento da bondade, da benevolência, da caridade, né? Da formação de uma família e cuidar da família. São talentos que cada um tem. Ela multiplicou os 5, a Angélica multiplicou os 2, virou para 4 e ela manteve o seu. Quando Deus retornou para saber o que você fez com aquele talento, com aquele instrumento que Ele te deu, que é a sua inteligência, né? O instrumento que Deus nos dá é a nossa inteligência. E se a gente se afinar com ela, vamos deixar que Ele toque a nossa vida, se a gente também se afinar com Ele. Aí veio, voltou e ele perguntou: em Janara, o que você fez com os seus 5 talentos? Senhor, como o Senhor viajou e eu tive que aproveitar esses talentos, eu multipliquei esses talentos em 10. Muito bom, filho fiel e inteligente. Quais os talentos? Eu procurei trabalhar isso. Ótimo. Você tem o seu lugar merecido. Ela, a mesma coisa. Senhor, eu multipliquei apenas de 2 para 4. Não tem problema. Você está parecido com um dos trabalhadores da obra, né? Não tem problema, mas você fez também a sua parte. Você também tem o seu lugar merecido. E você, Senhor, eu escondi o seu talento, porque eu sei que tu ceifas onde não sei. Não é? Eu sei que tu semeias onde não tem como semear. Sei que o medo de Jesus, né? Que seria o doador dos talentos, ele disse: você é um infiel. Por que não vendeu, não botou num banco, não multiplicou esses talentos? Dar-se-á a quem tem. Então, você que não fez nada, eu vou tirar os seus talentos e vou dar a quem tem. Um exemplo simples. Pais de família, casam, têm seus filhos, né? Um exemplo aqui, gente, não sei, só para vocês terem uma noção. O que é essa retirada de talento, né? O pai de família vai, casa, bonitinho, tem lá 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, chega ali numa certa fase da vida de casar, abandona a sua família com seus filhos, não quer mais ficar casado, por qualquer outro motivo. Não vou explicar outros motivos que são vários, né? Mas qual era o talento que ele tinha? De cuidar da sua família, dos seus filhos, né? De vê-los crescer, e de repente ele abandona aquele talento. Aquele talento dele, então, foi retirado. E um dos filhos começa, então, a ver a importância da família e começa a tomar o quê? O papel do pai. O talento do pai foi para o filho. Na maioria das vezes, esse pai acaba ficando o quê? Perdido no tempo e no espaço. E o filho consegue fazer com que os demais irmãos e a mãe progridam. São esses talentos que Jesus nos fala, não é? Que a gente às vezes deixa de fazer as coisas, usar os nossos instrumentos, os instrumentos de harmonia do lar, o instrumento de convivência harmônica com os amigos, no trabalho, na casa espírita. Ontem ainda falei assim no centro espírita lá de Parapeona, falei: você está pronto para fazer um tipo de trabalho de palestra? Não estou pronto não. Tem conhecimento da doutrina? Falei: meu filho, põe esse instrumento no emite de som. Tem algum instrumento que não emite som? Tem, filho? Tem? Que eu saiba, não. Não é isso?
não temos capacidade. Todos nós temos. Todos nós temos. Cada um se mostrar o seu talento, a sua condição, emitir o seu som, vai ver que aquele som é tão importante para casa, que faz um conjunto melhor ainda. Que às vezes você não consegue, numa orquestra você consegue às vezes definir bem o som dos instrumentos. Às vezes você não consegue. Né? Porque são tantos sons misturados que você não tem determinação certa de esse é uma flauta, esse aqui, você não tem às vezes. Tem que ter um ouvido muito bom, né, Felipe? Mas a gente já não tem justamente para isso, para a gente não fazer comparações. Para a gente não falar que aquele som é mais afinado do que o outro, que aquele é melhor do que o outro toca melhor do que o outro. Porque não é assim que Jesus trata a todos nós. Como eu falei, ele trata todo mundo igual. Não importa o que você fez, que som que você está emitindo, de que forma você está deixando ele atuar no seu instrumento. O importante é que você tenha o quê? Vontade. Só vontade? Não. Boa vontade. Vontade só eu posso ter. Mas se eu não tiver boa vontade, eu não faço nada. Né? Eu tenho vontade, mas eu não vou lá hoje ouvir a palestra, não. Eu tenho vontade, mas não vou lá tocar violão hoje, não. Não é? Isso é vontade. Mas a boa vontade é você estar aqui tocando violão. É você estar aqui na casa de Maria. Sabe lá o que você está recebendo antecipadamente. Sabe lá o que você está recebendo antecipadamente. Que com certeza são muitas coisas. Não são poucas, não são muitas. São tantos benefícios que a gente recebe. Ah, mas eu não estou vendo nada melhorar na minha vida. Pode ser que você não veja agora. Você veja depois que você desencarna, assim, você desencarna e aí. Não é isso? Os benefícios que a gente recebe pela espiritualidade, nenhum deles são perdidos, todos são multiplicados. E às vezes a gente não percebe que, não estou recebendo nada, vem lá, está tudo a mesma coisa. Olha, o autoconhecimento de si mesmo, não seja ingrato. Ninguém vem aqui e sai daqui sem receber alguma coisa de bom, de útil, de fraterno, de amoroso, de caridoso, da espiritualidade da casa, ainda mais casa de Maria, gente. Né? Ainda mais casa de Maria. E dos mentores espirituais que aqui estão em diversas formas acompanhados. Ninguém sai daqui com o perispírito, o espírito vazio, não. Às vezes o benefício você não recebeu. Eu não consigo identificar ainda hoje, pela minha matéria densa, não consigo. Mas amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um tempo você vai ver que benefícios que você recebe. Quantos benefícios você recebe? Um bem-estar, uma tranquilidade de vida, né? Uma força na saúde, uma harmonização na família, um entendimento melhor do porquê que eu estou aqui. Haroldo Dutra diz que o povo do planeta Terra, não estou falando do Brasil não, do planeta Terra, são espíritos altamente endividados, que vieram para todos esses países. Se você observar, Alemanha, Rússia, Irã, Iraque, olhem só, vai olhando por essas regiões. Quase poucos nomes a gente tira de bom, né? Gandhi, Dalai Lama, né? Vamos lá. O japonês lá que criou aquela Seixo Noe, né? Brasil, Chico Xavier, Joana de Ângeles. Olha, poucos espíritos que a gente tem, Joana d'Arc, nessa linhagem de hoje. Então ele falou assim, ainda somos um planeta realmente ainda denso na espiritualidade,
mas estamos a caminho dessa perfeição. Então, não importa qual é o tipo de trabalho que façamos, não importa que tipo de instrumento eu me coloco diante do Senhor para ser tocado, para emitir o meu som. Tem instrumentos que têm sons altíssimos, tem outros que não. Tem uns que têm sons agudos, outros sons graves. Né? Tem uns que você tem que fazer uma força enorme para tocar, que deve ser aquele saxofone, trombone, sei lá o que é. Você tem que fazer uma força enorme para tocar. Tem outros que só no piano, no dedilhar leve dos dedos, né? Você toca cada sinfonia perfeita. Então, que instrumento nós somos? Aqueles pesados que tem que fazer uma força para viver, né? Para emitir um som, ou somos aqueles ainda da flauta ou do, né? Posso mudar? Posso. Posso aperfeiçoar o meu instrumento? Posso. Vai depender somente de quem? De mim? De ninguém. De ninguém. Não é? Então diz aqui, outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto escapa sutilmente ao esforço dos braços. Isso aqui é mesmo se dizer o quê? Preguiça, né? Aquele que é preguiçoso, tem alta imaginação, ele é entusiasta, está feliz com tudo, mas ele escapa a qualquer esforço dos braços. Aqui não é dos braços, é do trabalho, das mãos que tocam, das mãos que embalam, das mãos que emitem energia, das mãos também que têm força, né? Então não quero fazer nada disso, eu sou preguiçoso, que é um dos defeitos, né? Um é conselheiro excelente, no entanto não santifica os próprios atos. Eu sou ótima pessoa para conversar, ótimo, mas eu faço cada coisa errada e ninguém sabe. Mas isso todos nós somos, não somos, gente? Mãe é uma excelente conselheira, mas tem seus erros? Professores são excelentes conselheiros, mas tem seus erros? Tem. Com quem ele aprendeu violão? Um excelente professor, mas erra também. Não é isso? O que cabe a nós entender dessa maneira? Que eu sou o único responsável para não só falar, saber ouvir, mas também mudar as minhas atitudes. Algumas são até relevantes, porque é a educação, é o respeito, né? Que a gente tem que até que impor. Em questão de família, né? Se a pessoa que dentro da casa de Maria, cada um vem fazer uma coisa diferente em horário diferente, tem que ter o quê? Uma linha de decência, de organização, de harmonia, de respeito, de solidariedade. Ainda estamos nas condições de seres errantes, perfectíveis, mas vamos caminhar para a perfeição. É esse o nosso destino. Não tem como é que eu falei, aquela avenida que você só vai para frente, não tem como você dar ré. Não tem como, eu posso ir para frente, parar aqui e ficar aqui, devido à minha preguiça, né? Eu não quero fazer nada, mas dar ré não tem como. Essa estrada de Jesus é só ir para frente. Siga para frente, vamos embora. Uns vão fazer muito bem, vão seguir sem parar, né? Quem quer trabalhar, quem quer seguir os ensinamentos, vai seguir sem ter interrupção. Mas outros seguem ali igual tartaruga. Outros já vão. Quanto mais eu procurar acertar o meu passo e seguir em frente, mais eu estou perto do caminho da perfeição. Mais talentos eu estou aquinhoando para as minhas capacidades futuras. Porque quem é aquele de 5 talentos? É aquele espírito que já veio imbuído de quê? De boas intenções. O de 2, mais ou menos, o de 1, não quis fazer nada. Veio com aquelas intenções ainda pequenininhas, né? De se sentir ainda tímido, incapaz de fazer. Outro retém brilhante verbo na pregação
formação doutrinária, todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Todos nós encaixamos nisso ou não? Encaixamos. Até uma vez uma senhora espírita chegou, o marido dela era palestrante, muito bom palestrante, todo mundo gostava dessa palestra dele. Aí ela falava assim, que a gente podia bem mudar para a casa espírita. Vamos ver se a gente consegue um quartinho na casa espírita? Ou a gente faz assim, do lado da casa espírita, uma casa? Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque você é um ótimo palestrante. Tudo que você fala dentro da casa espírita é para a gente ficar realmente encantado e afinado. Mas dentro de casa você não é nada daquilo. Dentro de casa você não me respeita, você é um pai agressivo, você é isso. Que adianta ele pregar esse amor todo, falar bonito, encantar todo mundo, e dentro de casa ele não ser assim? Não é? Mas a gente ainda tem na doutrina espírita também muitas pessoas, né, Angélica, que tem muita teoria e pouca prática. Né? Não temos isso? Temos. A gente conhece pessoas que sabem o Pentateuco do início ao fim. Sabe falar para você A, B, C, D, que você tem que ser assim, mas vai ver se ele faz. Vai ver. Aí a gente tem que ter o quê? Compaixão. Porque ele ainda está naquela encarnação para estudar e não para praticar. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quem lembra? Qual é o meio mais eficaz e prático? Qual é o meio mais prático e eficaz para que a gente possa melhorar a nossa conduta? Ele não está falando teórico. Está falando? Meio teórico, não. Está falando meio prático e eficaz. Conhece-te a ti mesmo. Né? Então ele está falando meio prático, não é meio teórico. O instrumento tem que ser o quê? Prática. Eu posso ter muita teoria. Se você ficar com a teoria do violão na sua cabeça e não praticar, daqui a pouco você esquece. Você não consegue também passar para ninguém a sua prática. Não é isso? Então, essas questões estão aí para nós todos os dias, né? Estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Então, eu posso ficar lá, né? Não quero saber de nada de vaidade corporal, de beleza. Temos pessoas assim ou não? Temos. Que não se cuidam nem da saúde. Não é igual aquele fazendeiro que botou um monte de moinhos para lá colocar suas plantações e de repente o quê? O que Jesus fala para ele? Guarda todo o teu tesouro material em vários moinhos, porque essa noite eu vou pegar tua alma. E aí? Adianta alguma coisa? Não, né? Outro mais além conseguiu desprender-se das posses do ouro e da terra, da casa do moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. Pessoas infelizes, pessoas que têm tudo e não estão felizes com nada, né? Pessoas que são amarguradas, já levantam de mau humor, tudo que tem não é bom, inveja que o outro tem, inveja que o outro, né, possui, então são pessoas infelizes. É indiscutível a nossa imperfeição e seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é um paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distante da angelitude. O que eu disse que nós falamos que o nosso planeta é? Um depositário de espíritos errantes. Como é que nós vamos querer a angelitude de hoje para amanhã se a gente não afinar os nossos sentimentos? Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento. Olha o poder do alto. Afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, que é ele que nos comanda. Se não desejamos prejudicar essas obras, né?
ação divina de Deus, a gente não prejudica as obras divinas. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena, boa vontade na tarefa que nos cabe. Olha o que eu falei, não é vontade, é boa vontade. Já falei bem de boca cheia, né? Boa vontade. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. E assim termina essa leitura muito profunda, de muita reflexão para o nosso conhecimento. Cada um é um instrumento de Deus. No final de tudo isso, nós seremos uma linda orquestra, todo mundo de mãos limpas, todos os trabalhadores multiplicando os seus talentos, não é? E todos trabalhando na serra do Mestre Jesus. Comecemos agora. Eu sei que todos nós já começamos, né? Mas vamos continuar, porque a gente não sabe o dia que a gente vai ser chamado a prestar esses talentos. E principalmente as músicas, né, Felipe? Você vai tocar mais uma? Não sei quantos. Vai, sempre toca mais. Então, eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe. Espero ter colaborado um pouquinho com o nosso